Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Logonautas. Meu nome é Alan e já peço desculpas pela qualidade de áudio, pois estou sem meu PC, então eu vou gravar com esse áudio meio zoado por hoje. Enfim, hoje um vídeo diferente do usual, né? Hoje não é podcast. Hoje nós vamos fazer um react a uma figura peculiar da internet. Então, para darmos início à nossa reação a este conteúdo, tenho aqui conosco hoje o Daniel, o Valtric, o Mark, o Lucas e o Hélio. Salve. Bom dia. Agora o Mark vai apresentar, então, quem é essa figura que nós vamos reagir hoje. Bom, vamos lá, né? A gente está aqui no canal do Matheus Benites. Ele é de 97, nasceu no Rio de Janeiro. Ele é escritor, tem um canal no YouTube e ele é mestre e doutorando em filosofia pela PUC-Rio. Ele já escreveu o livro Contos Pandêmicos e ele tá para lançar o primeiro romance dele, que se chama Indesejáveis. Ele tem um perfil no Instagram e no YouTube com o nome dele mesmo, Matheus Benites. Então, se você quiser ver o conteúdo na íntegra, até para poder entender o que a gente vai reagir aqui, né, e em busca do material original, recomendo que você procure essas redes dele. Bem, a gente já estava com a ideia de fazer alguns reacts por aqui para tentar sair um pouco do formato mais discursivo dos outros conteúdos e fazer algo que pode ser um pouco mais que pode ser um pouco mais descontraído. E aí a gente estava procurando um material para react e ele lançou esse vídeo enquanto a gente discutia sobre o tema. O vídeo está no YouTube, se chama 2 Motivos para Ser Ateu. Alguns membros aqui da bancada assistiram e encontraram alguns pontos passíveis de crítica e por isso mesmo a gente resolveu trazer aqui para poder elaborar isso de uma forma mais completa. Posso pausar então? Pode dar o play. Então tá, vamos ver o que o senhor Benites tem a dizer. Vamos ver. Bom, aqui vão 2 motivos básicos para você ser ateu ou ao menos agnóstico. Esse vídeo só vai servir de alguma coisa para as pessoas que querem viver no mundo real. O que eu quero dizer com isso? Se você é teísta porque você acredita que o teísmo seja verdadeiro, então esse vídeo talvez seja para você. Mas se você é teísta porque te faz bem, porque te dá certo conforto e a verdade não é tão relevante para você, então você pode sair desse vídeo porque ele não vai te acrescentar em nada. Interessante. Então ele já mostra desde o começo que está muito compromissado com a verdade, né? Com a busca da verdade. Não, e ele ainda coloca que se você quiser viver no mundo real, ele reduz todo o mundo real ao aspecto ao que você pode conhecer pelos sentidos. Eu acredito bem, eu acho problemática essa crítica que é bem popularizada. Eu não li na íntegra, então não vou afirmar do autor em si, mas que o pessoal geralmente associa com o Freud, né? De que não, veja bem, você só tem religião para se sentir mais confortável com a vida, sendo que não é exatamente assim, né, cara? Cara, esse é um grande problema, porque, cara, muitas pessoas morreram, foram torturadas por causa de religião, sabe? E, tipo, eu nem falo isso só pelo cristianismo. Várias religiões, muitas pessoas morreram para defender a fé delas, então é muito reducionista pegar e dizer que religião é só para puro conforto, sendo que muitas vezes, pela história, a gente vê que a religião ela só trouxe dor para os próprios crentes. E aquela coisa, sabe? Ele resume toda a realidade, o fechamento causal da realidade no naturalismo. Tudo aquilo que pode ser perceptível pelos sentidos, somente isso é o que se reduz à realidade. Nega todos os outros pressupostos básicos para a afirmação de preceitos metafísicos. E, enfim, eu um acho reducionismo completo. Acho que eu vou ter que ser advogado do diabo aqui e vou falar que o Benítez não chegou aí tão longe nessa introdução dele aqui, né? Ele só falou que, né, tem pessoas que acreditam que o teísmo é verdadeiro e tem pessoas que fazem isso por mero conforto, né? O que é verdade também, certo? Mas eu acho que todo mundo aqui acredita que o teísmo é verdadeiro, então eu acho que esse vídeo aí é pra gente. Nesse ponto dual realmente faz um certo sentido se você levar em conta o cenário que a gente tem hoje em dia, né? Eu acho que é algo muito mais local, onde, beleza, você tem uma hegemonia de um pensamento, pelo menos nominalmente, cristão, então realmente, você falar que é ateu, sei lá,
num almoço de família pode pegar mal para você, o pessoal pode te julgar um pouco, sabe? Sim. Bom, vamos ver o que ele tem mais a dizer sobre isso, né? Até agora ele disse muito pouco pra gente concluir alguma coisa. A gente Vamos só ver. quis xingar ele mesmo. Teístas das 3 grandes religiões abraâmicas acreditam que o que está escrito em seus livros é a revelação da vontade do Criador do universo. Nós, seres humanos, somos conhecidos pela capacidade de mentira e de manipulação. Nós somos ótimos contadores de histórias. Isso nós realmente somos. Esses livros foram escritos, editados e interpolados por inúmeras pessoas ao longo de um vasto período de tempo. Será esse mesmo o método mais eficiente que o Criador do Universo encontrou para revelar a sua vontade? Esse Sim. método confuso e tão dúbio? É muito mais plausível pensar que Jesus nunca fez nenhum tipo de milagre sobrenatural. Nunca transformou a água em vinho, nunca andou sobre as águas, nunca ressuscitou da morte. E que os escritores do Novo Testamento, por exemplo... Cara, olha só, é bem plausível pensar que um grupo de pessoas, né, 12 pessoas e mais uma borrada de gente posterior, mentiu sobre isso, né, inventou essa história para morrer cruelmente. Vamos dissecar em partes. Pois é. Ele fala sobre o método, né, a escrita. Será que esse é o melhor meio para Deus revelar sua vontade? E, dados os recursos da época em que houve essa revelação, eu creio que sim. Tanto que a gente está com ela até hoje. Então se mostrou bem válido, bem funcional, né? E também tem que se lembrar uma coisa, a própria revelação que Deus coloca na sua palavra, ela manifesta também linguagem humana, gramática humana e metáforas e sentidos humanos para se entender questões transcendentes. Então é plausível, sim. Tem muitas questões de razoabilidade. Porque se Deus quisesse, vamos supor aí, não vou por escrita, não vou mandar profeta, vou aparecer diretamente lá. Ia ser um troço meio Lovecraftiano, sabe? Você tendo sua mente corroída aí porque viu a graça de Deus, né, em pessoas, Exato. coisa. Uma coisa que eu queria destacar aqui sobre essa questão do método que ele coloca é que ele já está analisando todo esse desenvolvimento histórico do que foi revelado por Deus sob um ângulo naturalista. Esse, inclusive, é um problema que a gente vê muito hoje em dia, né, nessas críticas. A Bíblia foi interpolada, a Bíblia foi escrita por um grande número de pessoas, portanto, ela não é confiável. Esse é um problema tipicamente de viés naturalista, na medida em que, já de antemão, Deus considera a providência divina. Mas se alguém crê na providência divina, crê que Deus, apesar de ter passado seus escritos por inúmeras pessoas, apesar de ter utilizado vários instrumentos para revelar todo o conteúdo que gostaria que a humanidade soubesse, ele ainda assim está guiando todas essas coisas aos seus fins devidos, que é exatamente isso que diz respeito à providência, esse provir antecipado de Deus. Outra coisa, enfim, sobre as escrituras, é que justamente pelo fato dela ter sido escrita por vários autores, vários profetas e os apóstolos, para mim é só um grande motivo do porquê a Bíblia é verdadeira. Porque quando nós analisamos os versículos e como toda a história ela é congruente e como o Antigo Testamento se relaciona com o Novo, tem até vários, se você precisar na internet, tem vários paranamas que relacionam vários versículos do Antigo com o Novo e várias referências cruzadas, né? Referências cruzadas que se dão dentro da Bíblia, sendo que ela foi escrita por vários autores diferentes ao longo de milênios, literalmente. Em 3 línguas diferentes, inclusive. Línguas diferentes. Isso só prova que, imagine, você pega vários autores que escreveram livros isolados, em tempos isolados, com línguas isoladas, mas de alguma forma toda essa história ela se relacionou. Um livro se relaciona, um livro aponta para o outro. Então, o próprio fato da Bíblia ter sido feita por vários autores e todo esse relacionamento dos livros, para mim, só prova a providência divina que permeia esse livro. E você percebe também que... Não, eu só apontar, você percebe também que na própria escritura,
existem preceitos de sabedoria, de inteligência que servem para as mais diversas gerações, são atemporais. As aplicações elas se utilizam até hoje em dia, que edificam diversas pessoas. Sabe? Se esses preceitos forem meramente imanentes, condicionados ao tempo e ao espaço, não teria nenhuma aplicabilidade de cunho universal. Então isso é um grande problema também. Outro ponto é que a revelação divina não é só escrita, né? Porque a gente pode falar da revelação natural, né? Por exemplo, a vontade de Deus é que as pessoas não cometam homicídio, mas eu não preciso da Bíblia para não cometer um homicídio, sabe? Isso é uma percepção natural. A gente consegue intuir isso, né, de algum modo. Então a própria racionalidade também já se torna um meio de revelação divina, em certo aspecto, né? Da vontade de Deus. Eu ia citar isso. Inclusive, você vê vários ensinamentos que restringem, reprimem o desejo humano, tá ligado? Porque há pessoas que dizem que a religião foi uma invenção do homem. Geralmente os homens eles dão várias lições morais que restringem seus próprios desejos. Então, por exemplo, o pecado da masturbação, por exemplo. Mas é pecado? Pecado não, masturbação. Não é pecado, não? Você se masturbar, não é pecado, não? Mas, prosseguindo, você vê que muitos desejos carnais, eles são abandonados, que estão dentro do homem, assim, por conta do pecado original. Então, é muito difícil você dizer que a religião é uma invenção do homem quando vários preceitos morais, religiosos, estão indo contra os desejos do homem, assim. Porque qual é a intuição do homem em criar algo que não promove as suas intenções mais carnais, assim dizer? Eu acho que sobre um certo aspecto, tipo, a religião é uma criação humana. Tudo bem, mesmo partindo desse pressuposto, eu não vejo onde isso pode ser ruim, sabe? Porque o que a gente está fazendo é uma criação do homem, sabe? A filosofia, e também porque a metodologia passam, né, por uma elaboração humana. A religião, ok, a gente acredita, né, numa revelação divina, mas ok, houve um desenvolvimento dela até dentro da teologia posterior, de fato, é uma elaboração humana, mas qual que é o demérito disso, sabe? Qual que é o ponto de se afirmar isso? Onde ele quer chegar? O ponto, na verdade, Mark, que o pessoal usa, principalmente autores da esquerda, a esquerda socialista, a esquerda revolucionária, afirmam que a religião foi uma criação humana como método de alienação, né? Esse é o grande problema do uso no caso, você pegar a religião e colocar ela como uma criação humana. Eu acho que o Mateus aqui, ele parte dessa premissa, que ela foi muito difundida no século XIX, de que a religião ela foi e é um instrumento de dominação. Porém, quando a gente faz uma análise histórica da religião, nós vemos que ela não pode ser meramente um instrumento de dominação, porque pessoas morreram para defender a fé que supostamente elas próprias criaram, sabe? Eu acho e o cristianismo principalmente começou periférico, né? Da classe dominada, no caso. Então, porque esse é um grande problema desse argumento, que muitos, inclusive os defensores da teoria de classes, autores socialistas revolucionários, não só marxistas, mas também anarquistas, acabam argumentando dessa forma, que a religião surgiu como um método de dominação, mas como é que elas foi um método de dominação se ela surgiu das classes dominadas? Não faz sentido. Porque você também pode evidenciar, por exemplo, também, né, que no surgimento do cristianismo primitivo, o Império Romano, né, que era pagão ainda, muitos dos tratados assim, dos imperadores, como você pode saber, o imperador Nero, existe uma perseguição enorme por causa da sua crença. Então, não é uma questão. Você não pode falar, por exemplo, do cristianismo em específico, que é uma religião que surgiu a partir dos interesses de uma classe dominante, assim. O Matheus Vinícius ele também citou a parte ali da adulteração dos livros sagrados, né? Eu não sei como que isso se deu com o Alcorão, mas o que eu sei sobre a Bíblia é que, na verdade, o Novo Testamento, mais especificamente,
ele é literalmente o texto grego mais bem conservado do mundo. Bom, e ele vai falar, mas a gente não tem os originais da Bíblia, né? A gente não tem os manuscritos dos cópias de cópia. Mesmo essas cópias, elas são evidência suficiente para se acreditar na existência de Jesus, mais do que os próprios livros do Aristóteles são para você acreditar na existência do Aristóteles, sabe? Não, ou até para falar os escritos de Platão também são muito poucos. A Bíblia está mais documentada do que as guerras de Júlio César, por exemplo, né? Ou que a existência de Alexandre o Grande. Exatamente. Daí o pessoal vai falar mas nesses manuscritos existem milhões de variações, milhões de mudanças entre um manuscrito e outro. Sendo que essas mudanças, na verdade, são mudanças geralmente gramaticais que não mudam em nada o significado do texto, né? Então, tipo, você tem milhões de cópias do Novo Testamento em que todas elas, em geral, concordam muito, entendeu? Então, tipo, não existe adulteração, não existe evidência de adulteração nos manuscritos gregos da Bíblia. E existem milhões de manuscritos. Não só nos gregos, mas até se a gente for para o Antigo Testamento, né? A gente tinha um cânone aí, o mais antigo até alguns séculos atrás era, salvo engano, do século X. Até a gente descobriu os manuscritos do Mar Morto, né? Só que aí a gente acabou encontrando e o texto tá do mesmo jeito, sabe? As únicas diferenças, como o Al pontuou, são coisas assim, mais simples, que nem no texto do século X está escrito santo 3 vezes, no texto original estava santo 2 vezes para se referir a Deus, mas isso aí é uma mudança ocasional, né? Só. O próprio Bart Ehrman, que é um teólogo ateu, ele reconhece que não existe, que nenhuma crença fundamental do cristianismo é afetada por essas mudanças, né, de gramaticais que existem entre os manuscritos. Então, não afeta em nada o cristianismo, essas mínimas mudanças que os manuscritos apresentam. E, de novo, você tem mais evidência para confiar nos manuscritos da Bíblia do que você tem para confiar nos manuscritos de Platão e Aristóteles. Certo? O fato interessante é que a gente poderia reconhecer, só uma última coisa, a gente poderia reconstruir todo o Novo Testamento só a partir de citações que os pais da igreja fizeram ao Novo Testamento, sabe? Então, são coisas que muitas pessoas copiaram e é muito bem conservado. Você percebe também que ele, de certa forma, está muito implícito na fala que ele parte de uma historiografia positivista, ou seja, ele acha que para comprovar que aqueles eventos ocorreram, enfim, que aquilo é genuíno, você tem que achar necessariamente os documentos originais, os primeiros, mas é não entender como funcionava a historiografia na antiguidade, que era passada, como o Alben ressaltou, por cópias e mais cópias, porque os documentos se perdiam rapidamente. Não sentia esse processo de conservação tão grande, então eram passadas cópias e mais cópias e mais cópias, até que a informação ia sendo transmitida de geração a geração. Não tinha esse conceito positivista de literalmente achar os originais e só os originais são os genuínos. O cara literalmente meteu Jesus existiu, cadê a certidão de nascimento dele? Exatamente. Inclusive você encontra, né, de vários historiadores históricos, como Flávio Joseph, ou até mesmo o historiador Tácito, que falam sobre a existência e de alguns milagres, assim, que Jesus pode ter realizado na época. Você tem, acho que, eu não sei se isso é um documento assim, da Igreja Católica, mas pegam muito a autenticidade do texto de Flávio Joseph, que ele foi um historiador judeu, que embora ele tenha vivido uns 60 anos depois de Jesus, né, como um testemunho flaviano. Você também encontra, né, no historiador Tácito, né, que ele era um pagão romano. E ele conta toda a história de Jesus que morreu por ordem de Pilatos e do período de Tibério. O né, de Anaximenos é assim, uma das, acho, se eu não me engano, é a referência mais antiga a Cristo. Sim. Inclusive, né, uma delas que acabei de citar são referências cristãs, né? Então, tipo, são bem para dizer que são tendenciosas, assim, sabe dizer, porque o Flávio Joseph era judeu, o Tácito era pagão, e mesmo assim eles conseguiram escrever sobre milagres que aconteciam, que Jesus realizou, assim dizer. Eles viveram numa época muito, muito próxima desde o crucificamento de Jesus. Uma
Uma outra coisa também em relação à Bíblia, e também envolvendo o que o Walter tinha falado da consistência e coerência de todos esses autores e escritos em um único objetivo, a gente pode argumentar de uma forma parecida com o próprio Justino, né? O Justino fazendo apologia ao cristianismo contra as acusações dos pagãos, dos judeus. Ele fala justamente que se a gente pega os eventos que foram profetizados no Antigo Testamento, Isaías, por exemplo, e vários outros profetas, tudo que esses profetas falaram foram efetivamente coisas que se concretizaram na história de Cristo. Cristo que, por sua vez, teve existência comprovada por inúmeras fontes, mesmo não cristãs, igual o pessoal está falando. Então, todos esses autores, de maneira unívoca, apontam a uma mesma coisa, que pode ser comprovado nesse ponto das profecias. E uma coisa interessante aqui, o Benítez ele fala que é mais provável a gente acreditar que Jesus não realizou milagres, que ele não ressuscitou, enfim, que nada de sobrenatural aconteceu, mas ele faz sem base nenhuma. Novamente ele já fala isso pressupondo o naturalismo. Aí eu vou ser o advogado do diabo aqui. Eu acho que tem um bom... Eu acho que nessa ele acertou realmente. Porque assim, vamos supor aqui para uma religião que a gente não crê. Né? Nós não somos islâmicos. Então, para mim, vai ser mais fácil supor que Maomé não foi, né, visitado por um anjo, que ele não saiu voando para o céu com um cavalo, do que acreditar que ele foi, porque não é uma coisa que não faz parte da realidade natural. Não necessariamente eu acho que isso caia no naturalismo, mas digamos, um ponto que pode se partir sim. Não vejo como um erro, assim, ou algo que comprometa o pensamento. É algo que, no caso do jeito que ele está argumentando, isso me lembra até uma coisa que meu antigo pastor falou sobre a razão humana, porque nós, embora há essas evidências históricas que apontam para a veracidade dos livros bíblicos, como a GB argumentou aqui, mesmo assim a razão humana tem uma aversão a coisas sobrenaturais. Então é mais fácil crer, por exemplo, se você tem um livro que relata, por exemplo, uma guerra que pode ter acontecido, mas é um livro duvidoso, e entre um livro muito confiável sobre algo sobrenatural, você ainda vai tender a crer naquilo que é mais natural, né? Uma guerra, embora essa guerra seja registrada por uma fonte mais duvidosa do que a fonte que registra o evento sobrenatural. Porque o homem, ele naturalmente tem essa aversão àquilo que não faz parte do que ele pode isso a gente explicar. não precisa nem, por exemplo, citar, né, a gente pensando sobre uma coisa que aconteceu no passado, os próprios contemporâneos, né? Paulo fala que o evangelho que a gente prega, ele é loucura para os gentios e escândalo para os judeus, né? Ou seja, desde a época, mesmo os conterrâneos já era algo, digamos, excessivo, algo suave, estranho em certo aspecto, né? Você vê Paulo... os próprios apóstolos, eles muitas vezes acabaram nem acreditando nas coisas que eles mesmos viam, sabe? Então, Exato. Eu acho que foi Pedro, né, que negou Jesus 3 vezes, né? Sim, Tomé também duvidou da ressurreição. Sim, várias coisas. Não, os caras não... Tava ali, imagina, tava na frente deles as coisas. Daí o pessoal fala, nossa, por que Jesus não se revela aqui na minha frente, não sei o quê? Mas, pô, você não... Se Jesus se revelar, você vai falar que você tá louco, tá esquizofrênico, né? Porque os caras não... Sabe? A verdade na cara deles não acreditam, sabe? Isso aí, cara. No Migalhas Filosóficas ele comenta um pouco, ele fala que assim, cara, a gente tende a achar que os discípulos tinham alguma vantagem em relação a gente por serem contemporâneos, mas a verdade é que cada geração é contemporânea a Cristo na sua maneira, porque todas vão entrar em contato com isso e vão ter que decidir, ou eles aceitam a fé ou eles rejeitam. E que nem os contemporâneos de Cristo, muitos deles escolheram falar que ou as ações que ele faziam, né, como os fariseus diziam, era por ordem do demônio, ou alguns um pouco posteriores ali, como Paulo, né? Eles rejeitam essa ideia porque eles rejeitam a ideia de uma ressurreição. Então, de modo geral, independente de até mesmo ter presenciado, ainda se trata de uma questão de fé ainda. Isso. Então, mas apesar disso, ele fala que há mais razão em você não acreditar nessas coisas do que você acreditar, mas isso, por sua vez, pressupõe uma subjetividade.
Porque a gente tem que lembrar que ele tá lidando com teístas. Então, sem colocar uma razão objetiva pela qual milagres são impossíveis, por exemplo, ele não poderia falar que é mais razoável você considerar esses milagres como inexistentes do que você tê-los como verdadeiros. Então, nesse sentido, ele está pressupondo uma subjetividade que não foi de nenhum modo apresentada de forma racional. Pode dar o play? Isso aí, meia hora sobre 2 minutos. E esse vídeo vai ser bom. Muito bom. Forjaram um Deus com essa capacidade de narrativa comovente que nos toca até hoje, imbuída de profundo significado, de modo que as pessoas, sobretudo em tempos antigos e medievais, foram levadas a acreditar que eles tivessem realmente acontecido. Mas se nós voltássemos ao passado com uma câmera e posicionássemos essa câmera na frente do túmulo de Jesus, nós não veríamos, a câmera não filmaria um homem morto ressuscitando e indo para fora. Pausa. Aí ele passou. Pausa. Meu Deus. Que aqui ele passou do é mais provável a gente tomar como base, que nem aquela parte que ele tinha dito, e agora ele já está afirmando categoricamente, né? Sim. Como é que ele pressupõe? Como é que ele tem a certeza apodística de dizer que a câmera não iria pegar? Por que não? Qual o problema? Cara, ele tá pressupondo mesmo o naturalismo dele, né? E aquela coisa, que nem eu disse antes na primeira pausa, sobre ele citou anteriormente sobre a razão. Não há razão suficiente para crer que Jesus ele fez aqueles milagres, né? Mas quando a gente averigua todo o contexto histórico, há sim razões, né? Então ele está partindo de uma visão bem ideologizada, sabe? Bem ideária acerca dos pressupostos naturalísticos dele. Esse próprio exemplo é muito esquisito, né? Se a gente pegasse uma câmera e voltasse no tempo, pô, irmão, se você voltou no tempo, caraca, hein? Boa. Como é que eu vou saber que Napoleão conquistou a Europa se não tinha câmera? E aí? Como é que fica? Aos tempos do Velho Testamento, nós não filmaríamos com essa câmera o mar se abrindo no momento que Moisés levantou o seu cajado, de modo que todo o povo hebreu no deserto pudesse passar perfeitamente pelo espaço. Assim como nós não filmaríamos Maomé subindo aos céus em um cavalo. Desde que existem câmeras de vídeo e métodos de prova mais científicos, jamais houve qualquer tipo de evidência de um ser espiritualizado, iluminado, um monge do Tibete, fazendo qualquer tipo de milagre sobrenatural. Há alegações de seus devotos, desses gurus contemporâneos. Pausa aí. Prova que... Na verdade, existe assim milagres que aconteceram atualmente, assim, sabe dizer? A questão é, o que ele está chamando de milagre? Exato. Acho que por algum... Ele deve estar partindo da seguinte premissa aqui. Não existem eventos sobrenaturais, sejam causados por algum homem ou sejam causados de maneira autônoma, né? Registrados cientificamente ou registrados por câmera, só que isso aí é uma afirmação muito categórica, né? Porque como é que ele vai falsear porque existem sim registros de coisas sobrenaturais que ocorreram ao longo da história, né? Registros bem confiáveis, não coisas dentro da religião, não necessariamente dentro da religião, mas coisas sobrenaturais que foram ocorrendo dentro da história e coisas que ocorreram em tempos contemporâneos. E como é que ele vai poder afirmar categoricamente que todos esses registros são falsos ou todos esses registros são explicáveis por meios naturais? Ele tá colocando uma premissa muito grande aqui, entende? Para afirmar isso aqui. Exato. E eu não sei se está muito implícito no que ele fala, a falácia ad ignorantium, porque é como se ele dissesse que por eu não conhecer algo, por eu não saber esse algo, se existe ou não, então ele não existe. Sabe? Ele já dá esse salto lógico. Percebe um pouco disso daí na fala, principalmente quando ele falou da câmera. Se eu não conheço, não existe. Se eu não vi, não existe. Ou seja, parte da ignorância para dar a existência de algo ou não. Sim, até porque também há milagres que são imperceptíveis aos sentidos.
A própria Eucaristia, Isso. por exemplo. Em toda a Eucaristia há um milagre, mas esse milagre não é sensitivo. Como que o Benítez poderia ir lá e falsear que na Eucaristia não há o corpo de Cristo? Simplesmente não pode, isso é impossível. Então ele tá tão carregado nesse discurso que ele tá partindo da premissa de que os milagres necessariamente são milagres de ordem sensível, de ordem captável pelos sentidos, e também justamente aquilo que o Lucas falou, de que se ele não viu, então não existe. Mesmo se ele pegasse uma câmera, fosse ao passado, gravar, ele não veria nada de sobrenatural. Porque como ele não está vendo agora, quer dizer que nunca houve, nem nunca poderia ver. Exatamente. Ele vai colocar uma câmera na Eucaristia e ver o corpo de Cristo, né? Não faz sentido isso aí. Mas enfim, vamos continuar. E convença a comunidade científica, jamais houve qualquer. Porque mas nunca vai ter um evento sobrenatural que convença a comunidade científica, porque a comunidade científica já parte da cosmovisão que tudo é explicado pela ciência, tudo é natural, assim, sabe? Nem é interesse da comunidade científica, né? Nem pode que a comunidade científica reconheça o milagre, cara. Não, é tipo falar, mas a comunidade de geografia nunca vai reconhecer o funk como um gênero musical. É claro, não é interesse dela, cara. Pois é, cara. Cara, uma coisa interessante que a gente pode falar também é a respeito do objeto da ciência, né? Um assunto que a gente já tratou no primeiro podcast, mas pelo próprio termo, evento sobrenatural. O que seria um evento sobrenatural? Um evento que está fora do que acontece com a regularidade, com aquilo que a gente experimenta diariamente. É justamente aquilo que acontece com essa regularidade, aquilo que é a natureza, que é o objeto da ciência. Então, por exemplo, a ciência não vai investigar se o Sol ficou parado por mais tempo do que deveria, comprovando o milagre bíblico. Porque a ciência se ocupa dessas regularidades naturais e se constrói com base nessas regularidades. Simplesmente está fora do escopo científico reconhecer essas coisas que, por definição, ultrapassam a natureza. E outra coisa, o método científico não consegue provar que que os eventos naturais sempre vão ocorrer, porque é uma apoditicidade, né? São eventos apodíticos. Na verdade, o caráter das teses científicas é justamente a falsabilidade. Então, não tem como a ciência afirmar categoricamente que um evento sobrenatural X não ocorreu, porque ela não pode afirmar categoricamente nada. Essa é uma visão meio popperiana das ciências. É meio mas Kant também, né? Como é que é? Do Popper e do Kuhn, não é? Sim. Porque as ciências, as premissas científicas, elas necessariamente são falseáveis e são indutivas. Tem vários... quando se pensa acerca da filosofia da ciência, você vê que não tem como atribuir um caráter apodítico a nada que a ciência demonstra. Então não tem como a comunidade científica afirmar categoricamente que um evento sobrenatural não pode ocorrer, porque isso foge das possibilidades dela, porque ela não consegue provar que não pode ocorrer, sabe? Ela não pode provar categoricamente nada. Inclusive, se você perceber que uma condição que o Benítez está dando para que Deus exista é se é possível ter uma recursão de experimentação e evidências. Então, assim, o que eu posso dizer para o Benítez é que ele vai morrer ateu, porque a teologia não trabalha com material assim, e a ciência não trabalha com material. Eles falam bastante coisas como a biologia já provou que é impossível que uma virgem engravide. Mas, ora, se fosse possível, não seria um milagre. O ponto do milagre é justamente transcender aquilo que é possível naturalmente. Não, eu queria apontar uma coisa também, a própria concepção que ele tem da comunidade científica. Porque, primeiro, ele já parte do princípio que todos os cientistas pensam de forma monolítica sobre a existência de Deus, que é inverdade. Existem vários cientistas que creem em Deus, que têm uma fé, e tem argumentos razoáveis para isso. Além de outra coisa, a própria comunidade científica mudou a metodologia de como se faz ciência. Pegando na questão de causalidade aristotélica, a ciência hoje só analisa as causas materiais, muitas vezes, da realidade, mas ela nunca se prende a causas deficientes, finais ou formais. Em especial as deficientes e as finais.
sabe? Ela nunca pergunta qual a teleologia do objeto na qual ela está estudando, sabe? Ela só estuda aquilo como em si mesmo, em um sistema fechado, e aquilo ali veio do acaso e pronto, acabou, sabe? É só a causa material, não vai além, não pensa além sobre aquela ordem daquele objeto que ele está estudando. E sem falar que a ciência não é a única forma de conhecer e compreender, mas a ciência é uma forma de conhecimento que difere de outras formas pela sua dependência de evidências empíricas e de explicações testáveis. E por ser reproduzível, né? Acho que esse é o ponto do milagre. Sim. Isso. Mas tanto ciência e religião, elas baseiam-se em diferentes aspectos da experiência humana. Porque na ciência, as explicações devem basear-se em evidências extraídas do exame do mundo natural. Observações ou experiências com base científica que entram em conflito com uma explicação acabarão por levar a uma modificação, mesmo ao abandono dessa explicação. Mas a fé religiosa, por outro lado, ela não depende apenas de evidências empíricas, não é necessariamente modificada diante de evidências conflitantes e normalmente envolve forças ou entidades sobrenaturais. Então, tipo, existe uma distância entre a ciência e a religião. Não quer dizer que elas são inconciliáveis. Você pode dizer que é possível conciliar razão e fé, mas a ciência, ela não trabalha com a metodologia que os teólogos fazem a partir da explicação de Deus e tudo mais. Então, tudo bem com isso. Vamos continuar aqui, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Tome um instante para pensar sobre... finalmente, segundo motivo. Aí, essa é a melhor parte, essa aí é boa. É reivindicar a si e as outras pessoas a capacidade de se comunicar com o Criador do Universo e de ter os seus pedidos e desejos atendidos por ele. Pausa, já tá errado. Quase como uma... Tá muito errado. Nossa, errou feio aí, hein? Você ora para ter as coisas, cara. Então, com certeza. Teologia da prosperidade. Deus é um gênio da lâmpada. Eu só falo com ele quando eu quero alguma coisa, né, cara? É isso. Eu lembrei daquela imagem do Tom orando pelo Jerry, sabe? Alá, dê pro Jerry uma linda esposa, né? É isso. Daí Deus vai lá e dá uma linda esposa pro Jerry, né? Deus, os anjos oram pelo Tom e o Tom recebe uma linda esposa. Ou seja, se você ora por uma pessoa, os anjos vão orar por você, né? Já tá lá tá lá pros islâmicos. Mas, tipo, é meio engraçado, porque eu lembro que na abertura do canal dele aí tem o Kierkegaard, acho que uma das minhas citações favoritas dele é que a oração, ela não tem o objetivo de mudar a Deus, mas mudar aquele que ora, sabe? Sei lá, se ele for botar o cara, pelo menos ler algumas coisas dele, porque, assim, a oração, ela tem esse propósito relacional, não é? Eu não falo com meu pai só quando eu quero alguma coisa. Eu peço coisa pro meu pai? Peço. Mas eu só peço para ele porque eu tenho um relacionamento estabelecido antes, porque eu converso com ele, né, eu crio essa relação para aí sim ter confiança nele e pedir eventualmente alguma coisa, né? Exatamente. Tá, é o primeiro erro aí da relação dele, vamos ver como é que ele continua. Telepatia. Nos tempos antigos e medievais, sobretudo durante a vigência do sistema ptolomaico, em que se acreditava que a Terra era o centro do universo, fazia razoável sentido acreditar nisso. Hoje em dia, com... Cara, o que o Peraí, o que uma coisa tem a ver com a outra? Não, ele tá falando igual aquelas imagens, tipo assim, que fala o universo tem 1 quadrilhão de anos-luz e a Terra é só uma poeira, porque que você acha que Deus se importaria com você? Cara, esse argumento cara, eu vejo muito como é que é, muito ateu, muito agnóstico, muita gente usando esse raciocínio. Ele bota assim, a Via Láctea, de um canto, né? A Via Láctea com você, a Via Láctea sem você, o universo não se importa. Os caras colocam assim, a Via Láctea sem genocídio, a Via Láctea com genocídio, ninguém se importa com genocídio. Né? Genocídio. Então, não, mas aí tá, se Deus é onipotente e tudo mais, né, ele é o criador do universo, o tamanho meu em relação a ele, eu posso ser
por exemplo, eu posso ser do tamanho que eu sou e eu posso ser do tamanho de Júpiter, para ele a diferença vai ser nenhuma. Eu vou continuar sendo insignificante comparado a ele. Eu não vejo exatamente, onde faz sentido. Assim. Cara, não importa a localização da Terra, ela pode estar no centro do universo, pode estar no canto do universo, pode estar em... Pode estar no centro do olho do... Não, pode estar em qualquer lugar. Não, sempre que eu vejo esse argumento aí, eu pergunto, fã ou hater? Mas isso aí é um argumento? Cara, não faz sentido. Porque é insignificante o tamanho do objeto, o tamanho do homem. Insignificante. O tamanho não importa, rapaziada. O tamanho não importa, cara. É insignificante, porque se é grande, pequeno, se tá no centro, se não tá. Valeu, mano. É irrelevante da mesma forma, sabe? Pra Deus. Outra, né? Deus é onisciente, né? É uma espécie de telepatia, né? Uma comunicação mental e espiritual, então o meio físico pouco importa, né? Também, cara. Verdade. Se é uma comunicação sobrenatural, não importa o meio natural, né? Onde está localizado o indivíduo que se comunica com Deus, né? Se é no centro do universo, se não é. E também, ele, sei lá, eu nunca vi. O Benítez bem podia puxar, né? Sei lá, algum autor medieval falando que a relevância da oração se dá porque a Terra está no seu universo, né? Eu acho que não tem nenhum, né? Então não faz sentido. Meio que se pegar qualquer pai da igreja, pegar um escolástico, pegar um patrístico, pegar qualquer coisa, falando da oração, a respeito da oração, sei lá, é irrelevante se a Terra está ou não no seu universo. Eu queria realmente saber de onde que o Benítez tirou essa informação, sabe? Da relevância da posição da Terra. Se eu falar de onde o vídeo cai. Enfim, vamos ver como é que vai continuar o raciocínio. O que a gente sabe sobre o universo hoje em dia com... Peraí. Dinossauro. Os dinossauros refutam não, pra mim essa foi a parte mais legal do vídeo. Gosto de dinossauro. Eu também gosto, cara, de dinossauro. Sabe sobre o universo, os planetas, a nossa pequenez, não faz muito sentido continuar acreditando nisso. Não faz. Não faz não. É claro que há muito mais do que isso pode pausar para a um pouco. experiência da... Beleza. Interessante esse negócio de não faz sentido, porque carrega já uma certa arbitrariedade. De novo, ele tá já pressupondo toda uma esquemática prévia e projetando essa esquemática prévia dele como se fosse uma verdade irrefutável. Por exemplo, se a Terra é pequena ante a imensidão, ante a extensão de todo o universo, então não faz sentido acreditar em Deus. Mas qual a relação de uma coisa com outra? É um non-sector, né, cara? Exato, não tem argumento. Não tem nem como refutar esse argumento, porque não é um argumento. Deus não vai ouvir minha oração porque eu tenho 1,60. Pois é, cara. Cara, é que deve relacionar o seguinte. Vamos tentar pensar com o Benítez e o pessoal que usa esse argumento. Porque até a Idade Média, né, desde a Grécia Antiga e tudo mais, acreditava-se que a Terra estava no seu universo, né? E tudo se movia ao redor da Terra. E talvez eles façam alguma relação de causa com a religião e com a mitologia. Se está no seu universo é porque os deuses escolheram que estivesse no seu universo, porque Deus escolheu que estivesse no seu universo e desse alguma relevância, né? E como a gente descobriu que não estamos no seu universo, então isso seria alguma prova que Deus ou os deuses não existem. Só que também é um raciocínio ainda muito raso para provar isso aí. Pois é interessante que provavelmente nenhum autor cristão usou esse argumento, ou se usou foi como um argumento mais que secundário, foi uma coisa terciária. E eu vou dizer assim, não é nem só nenhum autor cristão, acho que nenhum autor de qualquer religião, né? Eu entendo que o Benítez quer argumentar aí é mais tipo assim, cara, ainda que exista um Deus, por que ele se importaria contigo, entendeu? Um ser tão pequeno, sabe? Ele quer tentar ir para uma linha mais deísta da visão de Deus, de tipo, Deus é um ser tão, na sua concepção, Deus é um ser tão mais imenso, então por que ele se importaria com essas criaturinhas, entendeu? E sabe, é uma questão que vai contra totalmente o conceito de Deus como um ser amoroso, entendeu? Tipo, o Benítez teria que provar que Deus não é um ser de amor, não é um ser relacional, não é um ser pessoal que se relaciona com essa criatura, entendeu? E não simplesmente jogar essa afirmação categoricamente, sabe?
É um negócio que precisa de um desenvolvimento muito mais elaborado. E eu queria ver o Benítez fazendo isso aí. Até porque se a gente for levar esse raciocínio às últimas consequências, Deus sequer teria criado o mundo. Por que Exatamente. Deus teria criado um mundo que é tão pequeno ante a sua própria imensidão? Se ele não pode se importar com uma coisa que seja inferior a si. Então ele só poderia se importar consigo mesmo. Se ele tá pretendendo falar com teístas, então ele já partiu de premissas que não são teístas para tentar argumentar. Não tem nada minimamente contundente contra a posição teísta. Pois é que ele disse que esse vídeo era um vídeo para teístas, então o que a gente espera então, ele basicamente que ele comece com premissas aceitas, né, pelos teístas e tenta desenvolver alguma inconsistência através delas. Mas ele tá partindo de premissas naturalistas, ateístas, para tentar convencer a gente, os teístas, de que o teísmo tá errado, sabe? E das poucas premissas que ele partiu, que são premissas teístas, são premissas falsas, né? Que não são teístas. Ele acha que por exemplo, sei que oração é pra conseguir... Pra pedir coisa, né? Pra pedir coisa, cara. Não, isso aí não faz sentido. Ou que o planeta Terra tá no centro do universo. Essa premissa... qual o caráter teísta dessa premissa, né? E outras que ele usou aí também não. Enfim, vamos terminar o... Da oração, fenomenologicamente e simbolicamente falando. Entretanto, é possível ensinar às pessoas o valor do pensamento positivo e da esperança sem utilizar superstições. A psicologia faz isso. Os eventos que acontecem... É interessante, que você deseja... É interessante a arrogância dele, porque ele já classifica o teísmo como superstição. Eu ia falar sobre o que ele fez foi pressupor coisas. Foi jogar pressuposições em cima do vídeo. É até meio irônico, porque assim, Cícero, por exemplo, ele vai fazer essa distinção. Por que ele falou, até me veio a cabeça. O termo religião ele surge para se diferenciar do termo superstição, né? O religião, Cícero vai tratar como aquele que relê, né, a etimologia. Porque enquanto o supersticioso apenas faria, a religião é aquele que examina, né, aquilo que ele se propõe a fazer, que é essa relação com os deuses e os ritos, para poder examinar eles, né? Então já é diferente de simplesmente superstição, sabe? Superstição é virar o chinelo para a mãe não morrer. Religião não é isso, sabe? Engraçado pensar que metade dos filósofos que aparecem na intro do Benítez são supersticiosos. Que aconteceriam independentemente das suas orações. Mas pessoas que têm um viés de confirmação da sua própria fé vão atribuir determinados resultados desejados às suas orações. Mas para cada pessoa que ora e é atendida, existem centenas, milhares, possivelmente, de... O Mateus não tem viés de confirmação, cara. Outras pessoas que não, mas vamos lá, pausa aí. Ele falou, para cada uma pessoa que é atendida, tem milhares que não são. O Matheus Benítez acabou de descobrir que Deus pode dizer não para alguém. É isso, se você orar, automaticamente Deus tem que te obedecer. Você ouviu, né? Senão, ele não existe, pô. Ô, Marco, eu acho que o Matheus Benítez vai atrás de você depois desse vídeo aqui. Oi? Eu acho que o Matheus Benítez vai atrás do Marco depois desse vídeo aqui. Ele falou de viés de confirmação, sendo que o vídeo inteiro dele foi uma leitura totalmente enviesada da religião. E sem fundamento. Inclusive, ele tem doutorado, minhas preocupações quanto à minha vida acadêmica somem. Inclusive, você não dizer que Deus negar assim, as pessoas não é algo meio supersticioso, não? Eu acho que o ponto é dizer que são coisas que já aconteceriam. Como? Você não pode medir cientificamente. Assim, a não ser que seja uma coisa muito óbvia, que nem, se eu soltar esse objeto ele vai cair, tá? Mas quanto a outros acontecimentos, você não pode afirmar que isso aconteceria de todo jeito, sabe? É muito a não ser se você tiver conhecimento de todo o nexo causal do universo inteiro, né? Mas aí... Que parece ser o caso dele. Mas não, é que o Benítez é onisciente. É onisciente o Benítez. Matheus Benítez não tem viés de confirmação. Ele simplesmente conhece todas as cadeias de causa, cara. Ele sabe, cara. Desde o princípio até agora, ele conhece tudo. O que pra gente parece acidental, pra ele é certeiro. Por isso que ele não tem religião, pô. Ele é Deus.
Deus é Eu ateu. sou a universal. Meu Deus do céu. Enfim, vamos ver o que ele fala mais. São atendidos para o mesmo problema. Por que o Deus bom iria atender uma pessoa e não a outra? Existem inúmeros malabarismos intelectuais na argumentação da filosofia da religião. Cara, quais malabarismo? Não apresentou nenhum malabarismo, cara. Ele só Ele tá apresentou. fazendo malabarismo. Agora. Mano, mas... Nosso vídeo. Falou nada. É agora, Vai entrar mano. no Circo de Soleil, Matheus. Ai. Para responder Tá esse tipo de questão. conversão. Mas, ao meu ver, como eu quis oferecer aqui 2 motivos bem básicos da nossa experiência de realidade, você não precisa entrar nesse tipo de coisa para atestar que quase certamente Deus não existe. Esse tipo de Deus tem... Pausa aí. Realidade. Pô, velho, De novo. Quase me certamente. diz aí. É muita arrogância, não é, cara? 95%. Realidade. Ô, galera, Não, realidade é aquilo que eu vi, sabe? Se eu não vi, não existe. Não, ele falou, ó, mas a filosofia da religião traz resposta? Não, ele não chama de resposta, ele chama de malabarismo. Ele fala, não vou apresentar aqui porque eu já dei os motivos necessários aí. Em 6 minutos eu já dei os 2 motivos assim que já são suficientes para você não acreditar. Ele já leu Alvin Platiga, William Lane Craig, não precisa apresentar nenhum desses autores. Não, mas ele assim, já da leu filosofia da religião. Nietzsche, cara. Não precisa ler esses aí, não. Ele já leu o Russell. Esses dois argumentos dele Então, já leu. são... Porque não sou cristão do Russell já é o bastante, cara. Já refuta fácil isso aí. O pior é que esses 2 argumentos que ele deu, essas 2 linhas, são infantis, não tenho o que dizer. São 2 linhas totalmente E eu infantis arrisco de dizer que argumentar. um deles, pelo menos, nem argumento é, né? Esse segundo aqui é completo espantalho, cara. Peraí, qual que é o primeiro motivo? Já esqueci. O primeiro seria a improbabilidade de acontecer milagres, a gente não ter registrado nenhum. E aí que tá, o comportamento divino, eu acho até certo ponto, um argumento relativamente forte e coeso sobre isso, sabe? Não vejo problemas assim, você falar, não acredito em Deus porque simplesmente não me convence que ele se manifestou, sabe? Até aí, beleza, acho um ponto defensável, sim. Mas esse segundo, o cara extrapolou demais. Hein? Só que aqui é tipo a pior formalização possível do ocultamento divino, sabe? Mas enfim, tá, sim. vamos caridade hermenêutica, né, cara? Vamos dar a caridade hermenêutica. Esse aqui é o primeiro motivo, o ocultamento divino. Então tá, um bom motivo, é um motivo defensável, um motivo bem discutível, tá bom. Mas esse segundo motivo aqui aqui, ó. Esse aqui, a ideia da oração, né, esse aqui é totalmente, infantil, né, cara? Esse aqui é um espantalho. Não foi motivo, né, cara? Não foi expansivo porque isso aqui partiu de premissa nenhuma. Mas enfim, eu tava onde? Eu esqueci, cara. Atestar que quase certamente Deus não existe. Esse tipo de Deus teísta que se importa com primatas desse planeta num canto qualquer do universo. Que se importa com o que esses primatas fazem ou não fazem na sua vida privada. E que está seriamente interessado nisso. Esses são 2 motivos básicos para você ser ateu ou ao menos agnóstico. Obrigado por assistir. Deixa a sua opinião nos comentários. Bom, no geral, o que o vídeo dele fez do início ao fim foi apresentar convicções pressupostas como se fossem verdades irrefutáveis, e apresentar argumentações que se baseiam em premissas ocultas que de modo algum o teísta aceitaria. Por exemplo, que não há uma providência divina que rege todas as coisas. Se você considera que há uma providência divina, nenhum desses 2 pontos faz sentido. Então, para alguém que acredita em Deus, esses 2 argumentos são simplesmente argumentos infantis. São argumentos sem força alguma de convencimento. São simplesmente imposições de uma leitura naturalista do mundo objetivadas, como verdades primitivas, como ele diz no final. Então, na verdade, não são verdades básicas, não são argumentações basilares pelas quais a gente experiencia o mundo, mas uma certa leitura naturalista do mundo. É simplesmente isso. Não há nenhum tipo de perigo a um teísta em qualquer uma dessas linhas que ele argumenta no vídeo. Então essa é a minha opinião. A minha opinião
é a mesma do Delfinzinho, do Daniel. E complementando aqui, você vê que esse vídeo ele falha no objetivo dele. Porque ele apresenta como se fosse um vídeo para ateístas, para supostamente convencer os teístas que ser ateu é bom, há motivos para ser ateu, sendo que ele parte de premissas que realmente não são teístas. E as poucas premissas que ele parte, premissas teístas, as poucas que ele partem, ou estão muito incompletas, ou são totalmente falsas, como esse segundo motivo aqui, em que a oração seria para pedir coisas, ou seja, uma teologia da prosperidade. Isso é totalmente falso para um teísta sério. Então nós vemos que esse vídeo ele falha nos objetivos deles. E no final ele acaba se mostrando bem hipócrita. Porque esse vídeo ele critica os teístas supostamente por terem viés de confirmação, mas esse vídeo inteiro é um viés de confirmação. Esse vídeo inteiro ele parte de premissas que ele hipostasiou, ele colocou como hipostaticamente verdadeiras, premissas que um cristão não aceitaria, e premissas que precisam ser provadas antes para um teísta, e depois ele afirmou o ateísmo dele. Então, esse vídeo ele falha completamente como uma introdução ao ateísmo, ou como uma espécie de convencimento ao teísta que o ateísmo é o correto. Ele falha nesse objetivo. E tinha mais um ponto que eu queria destacar, agora esqueci. Eu lembrei que eu ia falar. Vou falar que esse vídeo ele só serviu para expor o ateísmo ao ridículo. Ou seja, se um... Não, é sério. Se eu fosse ateu, eu ficaria muito puto com um vídeo desse. Pois é verdade, cara. Se eu fosse ateu, eu ia ver esse vídeo e pensar, nossa, cara, eu acho que eu tô indo pro caminho errado. Eu acho que é comparável ao sentimento que eu vejo, tipo, com a rapaziada adolescente do TikTok que fala, vou provar Deus aqui pra vocês. Pois é, cara. Eu vejo, se eu fosse um ateu, eu ia ver esse vídeo e sentir vergonha. Eu falava pro cara, Matheus, apaga esse vídeo, cara. O vídeo tá afastando o pessoal do ateísmo. Tá sujando a firma aí, irmão. Tá sujando a firma, cara. Enfim, é isso que eu queria falar. Essa é a minha opinião sobre esse vídeo aí. Boa, então, Marque, por gentileza. Vou começar aqui primeiro me pronunciando que não é nada pessoal, mas eu acho que o Matheus Benítez é a prova de que qualquer um pode conseguir um prestígio acadêmico, assim, um título acadêmico, por mínimo que seja. Com esse vídeo eu duvido muito que ele tenha se aprofundado um pouco no que seja a ideia de Deus, né? Sobre quais são os atributos de Deus, sobre o que seja uma religião ou como que ela funciona. Acho que o vídeo todo foi uma explanação, né, quase que caricata de pontos que poderiam ser levados a sério, né, como a gente comentou ao longo do vídeo, do ocultamento divino e etc. São pontos muito bons que podem ser trabalhados. Eu acho que de todo mundo aqui, eu seria o com menos afinidade à teologia natural. A gente até conversou um pouco lá no outro podcast, mas mesmo assim eu acho que o que ele faz é expor algo que supostamente seria fácil, e sim, eu acho que seja mais fácil você não crer em Deus do que você crer, né? Eu acho que ele conseguiu pegar uma coisa que supostamente já seria o mais fácil, já seria talvez o mais intuitivo, assim, no básico, e transformar numa gororoba mesmo. Ele fez uma piada de mau gosto. Então é isso, cara. Eu realmente vou comprar o livro porque eu tô curioso para ver o que mais ele vai ter aí. E eu espero que no fim eu perceba que esse vídeo é só um bait para vender o livro dele, que ele tenha escrito alguma coisa minimamente séria. Vai ter review do livro no Lognautas? Vai ter. Então tá bom. Eu vou... Rastur, por gentileza. Beleza. Bem, uma coisa que eu gostaria de comentar tu percebe que no começo do vídeo ele fala que os teístas que acreditam em Deus apenas por um conforto, assim dizer, não precisam assistir esse vídeo porque não querem saber a verdade, assim dizer. Estão apenas confortáveis. Isso a gente está pressupondo que a fé que nós temos em Deus, ela é completamente irracional, assim dizer. Eu não sei se ele tira essas definições de neoteístas como Dawkins ou Tyson, que a fé que nós temos é acreditar em algo na ausência de provas,
Mas se a gente pegar, tipo, o próprio dicionário de inglês da Oxford, você percebe que a ideia de que fé é acreditar em algo, na ausência de prova, é exatamente o oposto do que os dicionários acadêmicos falam sobre a questão de fé, que é uma crença baseada em evidências, testemunhos ou autoridade. E para complementar isso, você pode, por exemplo, pegar um livro de religião como o do Isaac Watts. Ele escreveu um intitulado chamado Logic, or the Right Use of Reason in the Inquiry of the Truth, que ele tem uma passagem bem relevante, eu vou ler aqui, vou abrir aspas. Quando derivamos a evidência de qualquer preposição do testemunho de outros, isso é chamado de evidência de fé, e esta é uma grande parte do nosso conhecimento, existem 10.000 coisas nas quais acreditamos meramente com base na autoridade ou crédito daqueles que falaram ou escreveram sobre elas. É por esta evidência que sabemos que existe um país como a China, e que existe um tal homem, Cícero, que viveu em Roma. É por isso que a maioria das transações da vida humana são gerenciadas, assim como as pessoas que nos informam de qualquer coisa são muitas ou poucas, ou mais ou menos sábias e credíveis, assim também a nossa fé é mais ou menos firme ou vacilante, e a proposição em que se acredita é certa ou duvidosa. Então, assim, eu percebo que eu não preciso olhar através de um microscópio as coisas que os biólogos me dizem que acontecem nas células, por exemplo. Biólogos me dizem que acontece nas células, portanto, o que sei sobre a natureza da célula recebi do meu professor de ciências, do livro de ciências, e aceitei. Assim como o senhor Benítez, como um cientista como ele está contando com os vários artigos acadêmicos de física para saber sobre a velocidade da luz, ou as ondas de rádio cósmica de fundo que são detectadas. E na verdade, eu tenho absoluta certeza que o senhor Benítez ele não tem nenhuma formação em física para ele testar isso sozinho. Então ele está baseando isso numa confiança ou credibilidade dos testemunhos que essas pessoas deram. Assim como nós estamos dando nossa credibilidade e testemunhos das pessoas que escreveram sobre a religião, dos apóstolos, independente de religião que você for, basicamente isso. Eu, assim, achei toda a retórica, toda a fala do Benítez muito superficial. Ele aborda as questões já tendo pressuposto bem estabelecido do naturalismo, é um sujeito que já parte de premissas que são totalmente falsas para qualquer texto sério que me observe. E também ele tem aqueles vícios de pensamento clássicos de um positivista, tanto no âmbito historiográfico quanto no âmbito de pesquisa mesmo. Ele acha que toda a validade de evidências de milagres tem que ter sua validade pelos documentos originais, por uma testemunha visual, necessariamente, né? Você está vendo aquilo, e muito argumento ad ignorante, tem muito o que dizer, é um cara que realmente não entende do que está falando. Ou se entende, está agindo de mau caráter e de má fé. Realmente é muito difícil você dizer qual dos dois. Mas é isso, assim, meu posicionamento, não tem muito o que dizer, não. Ai, Matheus Benítez, como te explicar? Galera, enfim, como o Mark já tinha falado, o vídeo apresenta dois argumentos ateístas padrões, né? Tipo, argumentos milenares que todo mundo já ouviu alguma vez na vida. Que é o argumento do ocultamento divino e o argumento do problema do mal. O problema é que o Benítez, ele é um mau argumentador, certo? Para a própria posição dele. Ele acaba não conseguindo expor muito bem os pontos ateístas nesse sentido. Ele se propõe a fazer um vídeo que vai convencer os teístas da verdade de que Deus não existe, mas os pressupostos que ele parte são todos já ateístas, então ele não consegue derrubar nenhum tipo de argumento teísta que parte já de outros pressupostos, entende? Então é um argumento que, no caso, é um vídeo que ele falha na finalidade dele, certo? Eu entendo que é para ser um vídeo mais curto, é para ser um vídeo para pessoas mais leigas e tal, mas, tipo, não deixa de ser um vídeo falacioso, entende? E
O que pode, claro, ser muito bem melhor elaborado, né? Porque esses argumentos que ele usa são melhores elaborados por outros autores ateístas, né? E, no caso, então, seria isso, né? Para mim, o vídeo é um vídeo ruim no que ele se propõe. E, Matheus Benítez, se você quiser algum dia caçar o Mark aí pela zoação que ele fez, pode me chamar no WhatsApp, estou à disposição. Só queria dizer uma coisa, eu vou parafrasear aqui uma citação que eu gosto, trocando o nome Hegel por Matheus Benítez. Se Matheus Benítez tivesse escrito todo o roteiro desse vídeo, depois dissesse, no prefácio ou em algum outro lugar, que se tratava apenas de um experimento de pensamento, no qual ele até havia implorado a questão em muitos lugares, então ele certamente teria sido o maior pensador que já viveu. Do jeito que está, ele é meramente cômico. Então é isso, pessoal. Vamos finalizar. Então é isso, galera. Até mais.